Olá, uma ótima noite para você. O SBT Interior está no ar com os assuntos mais importantes do dia. As notícias que movimentaram o Oeste e o Noroeste paulista você acompanha aqui. Confira os nossos destaques. A dengue e a chikungunya continuam preocupando as autoridades de saúde. No primeiro semestre deste ano, as regiões Oeste e Noroeste paulista registraram 64 mortes. O Plano Real está completando 30 anos. Você vai ver como o poder de compra mudou nos últimos tempos. No dia 6 de outubro, eleitores de todas as cidades vão às urnas para escolher prefeito e vereadores. Você sabe dizer exatamente quais as responsabilidades de cada um? Tudo isso e muito mais a partir de agora no SBT Interior. A dengue e a chikungunya continuam preocupando as autoridades de saúde em todo o estado de São Paulo. No primeiro semestre deste ano, as regiões Oeste e Noroeste paulista somaram 64 mortes pelas doenças. Somente na região de Rio Preto foram 49 mortes por dengue e 7 por chikungunya. A corrida dos agentes de saúde de casa em casa é para evitar que mais pessoas sejam vítimas de um mosquitinho que tem preocupado a população, o Aedes aegypti. Na pequena Paulo de Faria, no Noroeste paulista, é difícil encontrar quem não teve ou não conheça alguém que teve dengue ou chikungunya. O Walter, esse ano, teve sorte e não contraiu a doença. Mas conheço muitas pessoas que tiveram, né? E até hoje, principalmente a chikungunya, eles reclamam bastante de dores nas articulações, dores no corpo. Entre os amigos, o pessoal da rua, todo mundo teve bastante casos. A cidade, que tem apenas 7.400 habitantes, registrou 441 casos de dengue e 435 de chikungunya no primeiro semestre deste ano. Somando as duas doenças, são 876 pessoas infectadas. Ou seja, 1 a cada 8 moradores da cidade. A sequela deu uma judiada porque os sintomas são muitas dores nas articulações e esse ano foi um ano atípico, né? A gente estava aí esperando a dengue e junto com a dengue veio a chikungunya que a gente não tinha tido ainda. Para se ter uma ideia, em São José do Rio Preto, município com quase 500 mil de habitantes, a proporção é de um caso para cada 26 habitantes. Além de Paulo de Faria, outras cidades da região, como Icém, Neves Paulista e Onda Verde, também tiveram óbitos por chikungunya. As doenças diferem na frequência com que esses sinais e sintomas acontecem. É muito mais comum encontrar, por exemplo, alterações no hemograma com queda de plaquetas na dengue, mas ela pode acontecer no chikungunya. O que chama mais atenção na prática são as manifestações relacionadas às articulações. É comum ter alteração na articulação do ponto de vista de dor. Ambas doenças causam dor nas articulações, mas o chikungunya cursa com um quadro, inclusive, inflamatório dessas articulações. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a circulação dos 4 tipos de vírus da dengue aumentou as chances de contaminação, resultando em mais de 1.700.000 casos confirmados e 1.358 mortes no estado. O perfil dos casos de chikungunya surpreende os especialistas, que alertam para a possibilidade de novas epidemias de arboviroses no futuro. A crise climática e a urbanização desenfreada são fatores que intensificam a proliferação do mosquito transmissor. Você ter outonos muito quentes, invernos praticamente inexistentes, alteram todo o sistema, né, de relação com a parte de natureza. E, além disso, a urbanização desenfreada, né? Então, a gente está invadindo cada vez mais as áreas que anteriormente eram áreas de mata, áreas nativas, e onde tem o mosquito, infelizmente, ocorrem as doenças. As autoridades de saúde reforçam sobre a necessidade de medidas preventivas e do engajamento de toda a população para combater o mosquito Aedes aegypti. É muito importante a gente lembrar que são doenças que, quanto mais casos tem, mais casos graves acontecem, né? Então, por exemplo, o dengue, ele pode levar à morte. Infelizmente, as crianças e os adolescentes são mais suscetíveis ao dengue hemorrágico.
Além disso, são doenças que causam muitos sintomas de dor, então leva à incapacidade funcional, à perda laborativa, né, faltas ao trabalho. Enquanto isso, a luta contra a dengue e a chikungunya continua. Simone faz a parte dela. Se você não cuida, o vizinho, né, acaba adquirindo também, né? Então, todo mundo cuidando, a gente se previne, né? E uma outra doença tem sido motivo de alerta no estado. São Paulo vem registrando um aumento nos casos de coqueluche, que também é conhecida como a doença da tosse comprida. Foram notificados 139 casos entre janeiro e junho deste ano. No mesmo período do ano passado, foram apenas 16, um crescimento aí de mais de 700%. E nós conversamos com uma pediatra que falou sobre os riscos da doença e como se prevenir. Vamos ver. A coqueluche é uma doença infecto-contagiosa respiratória, só que tem uma boa notícia que ela é prevenível. Então, você fazendo a vacina, a gente consegue a proteção. O problema que a gente sempre tem que alertar a população é que a vacina não é só em criança, porque quando a gente fala em vacina, pediatra, crianças, não é assim. Existe calendário de adolescentes, existe calendário de idosos. E qual é a importância disso? Quando um adulto que vai ter poucos sintomas, porque o pior grupo são nas crianças menores de 1 ano, quando ele tem sintomas muito menores do que das crianças, só que ele mantém a bactéria na garganta dele e ele pode transmitir para uma criança que não foi vacinada e, infelizmente, se for uma criança menor de 2 meses, 90% vão ser internadas, podendo evoluir para insuficiência respiratória e, infelizmente, até risco de vida. Então é importante a vacinação em todas as faixas etárias, não só para seguro próprio, como para toda a comunidade. O tempo permanece com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva na maior parte do estado. Durante o fim de semana, as instabilidades continuam devido à formação de um novo sistema sobre o sul do Brasil. Veja como ficam as temperaturas. Em Araçatuba, muitas nuvens nesta sexta-feira. As temperaturas variam entre 18 e 31 graus. Sol entre nuvens também em Presidente Prudente, que deve registrar mínima de 18 graus. Em Rio Preto, a máxima deve chegar aos 32 graus, com nebulosidade que deve diminuir no período da tarde. Agora um giro pela região. Em Clementina, as temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Presidente Bernardes tem mínima de 15 graus. E em Olímpia, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Primeira pausa e a seguir você vai ver que o setor de bares e restaurantes registrou um boom nas contratações. Em Rio Preto, a geração de empregos chama atenção. Não saia daí, nós voltamos já. O SBT Interior está de volta e um dos setores mais prejudicados pela crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 tem mostrado uma recuperação consistente. Os bares e restaurantes criaram 100 mil novos postos de trabalho no país nos últimos 12 meses. Em Rio Preto, a geração de empregos no setor chama atenção. O Bruno é garçom e foi contratado por esta rede de restaurantes de Rio Preto 6 meses atrás. Ele atua há 16 anos no ramo de alimentação e a mudança de emprego foi motivada pelo salário. O restaurante em si é um dos melhores que mais pagam nesse quesito, né? Porque a profissão está ficando escassa, né? A mão de obra está surgindo e está sumindo, né? Então, o pessoal está me valorizando a cada dia para se manter esses profissionais. Segundo o diretor do restaurante, que é um dos maiores de Rio Preto, desde a inauguração, a demanda vem crescendo. Com isso, o número de vagas também. Atualmente, são pelo menos 160 trabalhadores diretos e indiretos. A gente vem percebendo que cada vez mais a gente tem um fluxo maior no restaurante. E uma vez que eu tenho um maior fluxo no restaurante, eu também tenho uma necessidade de mão de obra maior.
Então, a gente sempre está no processo de contratação, tanto para reposição como para crescimento de demanda mesmo. Então, nossa perspectiva é a melhor possível. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que o setor de bares e restaurantes são um motor para a criação de empregos no Brasil. Nos últimos 12 meses, houve um aumento de 5,13%, mostrando que este setor é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Em São José do Rio Preto, a geração de empregos no ramo de alimentação também apresenta números positivos. No último ano, foram contabilizados 333 novos postos de trabalho. Neste ano, até agora, já são 206 novas vagas. Em outras cidades da região, como Araçatuba e Presidente Prudente, a tendência também é de crescimento, embora em menor escala. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE, revelou que o salário médio no segmento chegou a R$ 2.122, quase 30% acima do salário mínimo vigente. Esse aumento indica a valorização dos profissionais que atuam nesse tipo de estabelecimento. A gente teve uma valorização no salário nos últimos 12 meses, refletindo a dificuldade de contratação de mão de obra que o setor enfrenta hoje. E isso não é só no Brasil, é um fenômeno mundial. Então, os salários eles cresceram acima da média, porque está mais difícil contratar para o setor. Principalmente aquelas funções mais especializadas, como surtiman, churrasqueiro, chefe de cozinha, que são funções que exigem mais qualificação. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, destaca que esses números indicam a robustez do setor, que se adapta às novas realidades e mostra potencial contínuo de crescimento. Políticas de apoio e incentivo são essenciais para sustentar e expandir essa contribuição para a economia. O setor ainda está carente de um programa de recuperação mais robusto, principalmente para essas empresas que ainda têm as dívidas herdadas da pandemia. Mas a gente vem sentindo que essa recuperação vai acontecendo mesmo com essa parte ainda sofrendo. A gente espera que esse segundo semestre seja melhor e que esses programas, como, por exemplo, o PERSE, deem resultado para salvar essas empresas que tiveram esses problemas durante a pandemia. E o Plano Real está completando 30 anos. Lá em 1994, ano em que a moeda nasceu, o brasileiro tinha um superpoder de compra. Por exemplo, com apenas R$1, era possível sair da padaria com 10 pãezinhos ou colocar 1 litro de combustível no carro. Porém, você que está me assistindo sabe bem disso, a inflação ao longo dos anos mudou esse cenário. Já imaginou um produto ter um preço pela manhã e à tarde ele ficar mais caro? Era isso que acontecia antes do real começar a circular. Antes da criação do Plano Real, nós vivemos o período da hiperinflação. Ela chegou a uma marca histórica de 2.500%. Não dava para vir ao mercado e escolher os produtos na gôndola com tranquilidade, principalmente por conta da remarcação constante dos preços. Isso quer dizer que eles mudavam até mesmo durante o dia. De 86 até 94, nós tivemos 6 planos econômicos que tentaram corrigir isso, mas nenhum deles deu certo. A inflação ficou muito alta, ficou fora do controle e os planos que fizeram anteriormente, que era o plano verão, o plano Bresser e o plano cruzado, não foram suficientes para tentar controlar a inflação. Então essa dificuldade de tentar lidar com isso fez com que o governo ainda do Itamar Franco, né, criasse um modelo diferente de plano econômico que realmente surtiu efeito, até hoje a gente sente o efeito dele. Né? Quem viu Luiz Carlos fazendo as compras tranquilamente, escolhendo os produtos e conferindo os preços, nem imagina a correria que era. Não era fácil, não. Geralmente você tinha que ter um controle legal do teu salário, porque senão você ficava devendo mais que o salário do próximo mês. Porque na época, você vinha de manhã no mercado, era um preço, né? Aí chegava à tarde, era outro. No outro dia, outro, porque à noite remarcava tudo, né? O real passou a valer no dia 1º de julho de 1994. Para se ter uma ideia, o salário mínimo era de R$ 70. 1 quilo de açúcar custava 68 centavos. O pacote de macarrão valia 70 centavos. Uma dúzia de ovos, R$1. E o pacote de arroz custava quase R$ 5. Os produtos da cesta básica aumentaram bastante de preço ao longo desses 30 anos. A moeda perdeu valor em comparação com o dólar, mas isso
tem um motivo. Isso devido à própria estrutura do país, logística, que a gente chama de custo Brasil, a própria forma como a gente trabalha no país, a desigualdade social que nós temos no país. Então, tudo isso daí reduz o poder econômico da população, porque se a população tivesse um acesso melhor, mais fácil aos recursos financeiros, ela poderia consumir muito mais. A gente vê também que o governo mantém taxas de juros muito altas, né, no caso do Banco Central, que isso daí dificulta tanto para o empresário quanto para o consumidor comprar. Então hoje, por exemplo, você vai comprar um carro, você se assusta com a taxa de juros. O João é contador e também presenciou o período de hiperinflação. Hoje ele acredita que o Plano Real deu muito certo, mesmo com a desvalorização da moeda. Para quem vivia numa inflação de 9.000%, hoje está bem melhor. Você imagina hoje uma inflação a 4%, 5%, nós estamos no paraíso. O economista explica que muitos outros fatores interferem na valorização ou desvalorização do real, mas não se compara com os outros períodos. Uma solução viável seria melhorar a circulação do dinheiro nas próprias cidades. O que deveria ocorrer é que as cidades, né, elas deveriam olhar mais ali com cuidado e criar condições dentro das próprias cidades de que haja uma melhor distribuição de renda na população, fazendo com que o dinheiro circule dentro das cidades e que o dinheiro, a riqueza gerada pelo morador, fique na cidade. Ou seja, criando um plano realmente no qual a gente percebe que tudo que é consumido lá na cidade fica ali na cidade. Então sai de um lugar, vai para o outro, mas não sai realmente da cidade, né? Independentemente da moeda, a dica é sempre a mesma: tomar conta do próprio dinheiro e ficar atento aos preços para economizar. É que a gente é persistente, né? A gente acaba fazendo um planejamento na economia da gente do dia a dia e do mês, a gente vai levando, mas para mim não mudou muita coisa não. De qualquer maneira, a inflação tira a paz da gente, não é? Mais uma pausa e depois do intervalo. Esse ano teremos eleições municipais, mas você sabe quais são as responsabilidades de prefeitos e vereadores? Eu te conto já já. O SBT Interior está de volta e agora eu tenho um recado importante para você que está me assistindo. Você que tem perda auditiva sabe da importância de um bom aparelho, não é? Sabe o quanto é importante poder ouvir bem novamente? Então vem cá que eu vou te dar uma dica. A Binaural Zona Norte está fazendo 1 ano de aniversário e você não vai acreditar nas promoções. Cartelas de pilhas só R$ 12,00 e aparelhos auditivos a partir de apenas R$ 99,00 mensais. Você já sabe que o grupo Binaural já tem quase 40 anos de mercado, atende em mais de 40 cidades. Seus aparelhos auditivos têm até 5 anos de garantia. Eles têm assistência técnica própria e aplicativo exclusivo para o celular. Aponte a câmera do celular para o QR Code da TV e fale diretamente lá na Binaural Zona Norte, que está cheia de novidades e ofertas nesse aniversário. Converse com o seu médico otorrino. Com a Binaural, você volta ao mundo dos sons com os melhores aparelhos auditivos do mundo e fica muito mais conectado. Mas corre, que é só na Binaural Zona Norte e por tempo limitado. Binaural. Purifique o som, ressignifique a vida. E agora a gente vai falar de política. Pois é, porque 2024 é ano de eleições municipais. No dia 6 de outubro, eleitores de todas as cidades vão às urnas para escolher quem? Pois é, vão escolher o prefeito e também os vereadores, que vão exercer seus mandatos pelos próximos 4 anos. Mas você sabe dizer exatamente quais são as responsabilidades do chefe do Executivo e também dos membros do Legislativo? Vamos acompanhar na reportagem.
Em todo o estado de São Paulo, mais de 34 milhões de eleitores estão aptos a votar. Mas será que as pessoas sabem qual é o papel de cada um desses políticos? Entender a função deles é fundamental para uma administração pública eficiente. Por isso, nós estamos nas ruas para ouvir a população. Você sabe o que um prefeito e que um vereador faz pela cidade? Bom, o vereador ele é responsável por fazer o projeto de lei e mandar melhorias para o município, né? E o prefeito, se concordar junto com os demais, aí eles sancionam a lei ou o projeto para o município, né? Fazer as coisas para a população, para melhorar a cidade, que precisa de muitas melhores. E o vereador também, ele tem que não só pensar nele, mas pensar na população que vota nele, né? À frente da prefeitura, o chefe do Poder Executivo Municipal é responsável por administrar a cidade. O prefeito coordena os serviços públicos como saúde, educação e segurança e desenvolve políticas que atendam às necessidades da população. O prefeito que vai analisar e utilizar as verbas que o município tem, destinando-as de forma correta e também destinar esses recursos em diversas áreas que tem a administração, né? Então, são recursos que são destinados através de políticas públicas para saúde e educação, que são as maiores áreas de destinação de verba, e também outras áreas, como segurança, habitação, transporte. O especialista explica ainda que, apesar de ser a maior autoridade política no município, o prefeito tem algumas limitações. As limitações estão focadas em diversas áreas, inclusive na área de comunicação. Nem toda comunicação governamental é permitida. Outra questão é que essas limitações, elas são, por exemplo, você tem um recurso, um percentual máximo de recursos a serem destinados para pagamento de folha de salário. Você também tem alguns limites mínimos, né, de investimento nas áreas de saúde e educação. Assim como em um jogo coletivo, cada peça é importante na política. Na Câmara Municipal estão os membros do Poder Legislativo. Os vereadores dão voz e representam os interesses dos moradores. São eles que propõem e discutem leis com o objetivo de melhorar a cidade. Ele tem a obrigação de verificar se os serviços públicos prestados pela administração estão sendo feitos de forma adequada, se a destinação de recursos que a prefeitura, que o prefeito vem fazendo no município, está sendo feita de forma correta. Essa é uma das funções dele. E a outra função primordial do vereador é a criação e votação de leis que venham beneficiar a população. E quem vai exercer a cidadania por meio do voto em outubro já está na expectativa em relação à próxima gestão municipal. Eu, como professora, gostaria que melhorasse muito assim na questão da educação, que está bem falha. Eu espero que eles pensem bastante no povo, nas necessidades do povo e faça tudo para melhorar ainda mais a nossa cidade. O SBT Interior de hoje fica por aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. Uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau!